Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início ao programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo que sempre nos honra com a sua audiência, mais uma vez nós vamos poder conversar, falar sobre um problema seríssimo, né? Já vou adiantando um pouquinho o tema, é uma doença chamada glaucoma. Para isso eu convidei e quero agradecer a presença do Dr. Fabrício Mourão Perino. Muito obrigado por estar conosco. Prazer estar sempre aqui. Agradeço o convite, Walter, Alex, todo mundo aí da produção. E é muito prazeroso estar aqui. Eu venho com prazer. E o Walter, além do paciente meu, é um grande amigo. Então, quando é para falar do assunto tão importante assim, é sempre um prazer e melhor ainda para poder alertar sobre isso, né? Alertar sobre isso, é muito grande. Então, eu também não posso deixar de agradecer ao Augusto Capô de Casa, diretor, presidente da TV Com, nosso amigo, e a vocês, Reale, Gisele, Amanda, Bruno, Alex, aí, Thaís, não posso esquecer a Thaís, essa equipe de produção deste programa. Se não fosse um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, com muita competência por essa maravilhosa equipe de produção, este programa não estaria aparecendo tão bonito na sua telinha. Então, Fabrício, vamos começar porque prestação de serviço, né? Sim. À comunidade, né? Antes do glaucoma, conta um pouquinho da sua história. Formado aonde? Eu formei em medicina em 2009, aí já vão 10 anos, né? Na Faculdade de Ciências Médicas aqui de Santos. Fiz residência médica na Santa Casa aqui de Santos, formei em 2012 e fiz especialização em catarata 2013 2014 na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E de lá para cá estou clinicando. Na luta aí, todo dia. Bastante, graças a Deus. O glaucoma, o que é o glaucoma? O glaucoma, ele é uma doença até difícil assim para você... tem muito conceito sobre glaucoma, né? É uma doença extremamente complexa. Mas basicamente ele é uma doença crônica que ataca o nervo óptico, que é uma estrutura que a gente tem no fundo do olho. Então ele é uma neuropatia, uma doença crônica, uma neuropatia crônica, que vai machucando o nervo óptico, que é o nervo que nós temos no fundo do olho. E aí com o passar do tempo, quando você não diagnostica, quando você não trata, quando você não toma os cuidados necessários, é uma doença que ao longo do tempo o paciente vai perdendo visão e no fim da linha da doença ele fica cego. Então esse é o grande perigo do glaucoma, né? A pessoa não saber que tem a doença. E quando ela descobre que ela tem um glaucoma, porque quando o glaucoma começa a dar algum sinal para o paciente, já se passou aproximadamente 70% da doença. Então esse é o perigo do glaucoma, ele é uma doença silenciosa, mas extremamente perigosa, porque ele não dá sintoma. Então o paciente não sabe que tem, se ele não for ao oftalmologista e não for diagnosticado, ele não sabe que tem a doença. Quando ele percebe que são sinais do glaucoma, os sintomas do glaucoma, aí já se passou mais de 50%, 70% da doença. Por isso que eu acho que é importantíssimo, né, que as pessoas se preocupem um pouco com a sua visão, né? Sim. Porque às vezes a pessoa até pode ser portadora de uma determinada doença e não saber. Sim. É o caso que o senhor falou. Eu acabei de citar um exemplo, né? Eu atendi um paciente uns 2 meses atrás, 39 anos de idade, que nunca tinha ido ao oftalmologista. E aí a queixa dele principal na consulta era que a esposa dele chamava por ele algumas vezes e ele enxergava quando ela estava aqui na frente dele, mas quando ela chamava no campo visual lateral periférico, ele já não via mais. E aí eu fui examiná-lo e aí eu vi que ele tinha perdido aproximadamente 90% do nervo óptico por conta do glaucoma. E era a primeira consulta dele no oftalmologista. E a pressão do olho dele, que normalmente vai de 9 a 21, quando a gente mede a pressão, um dos diagnósticos do glaucoma é a medida da pressão intraocular. E eu medi a pressão desse paciente, estava por volta de 44, quando o normal é até 21. Esse é um dos que está aparecendo na tela, é um dos métodos de você medir a pressão do olho, chama tonômetro de Goldman, é uma aplanação, ele encaixa na córnea e aí por uma medida que você tem dentro dele, ele consegue dizer qual a pressão do olho do paciente. E desse paciente estava 44.
sendo que o normal é até 21. E existem alguns estudos que mostram que pressões oculares acima de 40 durante 5, 7 dias já podem matar o nervo óptico, machucar o nervo óptico. Eu não sei desde quando ele estava com a pressão. Essa outra foto mostra bem essa ilustração, né? Essa aí? Aquelas setinhas brancas ali mostram que você tem lesão por conta da pressão aumentada dentro dessa cavidade do olho, que chama cavidade vítrea. E essa pressão que vem da parte externa do olho, da frente do olho, empurra o olho para o fundo, na teoria, e aí no fundo do olho, na parte da retina, está o disco óptico, o nervo óptico. Então essa pressão aumentada, que está mostrada por essas setas brancas, ela empurra a pressão contra o nervo óptico e vai danificando ele. E esse paciente já tinha perdido 80% ou 90% da visão e nunca tinha ido no oftalmo. E é um inimigo silencioso, né? Super silencioso, né? Porque esse é um típico exemplo, né? Ele foi perceber sintoma da doença quando ele estava com 39 anos de idade. E ele estava, não sei há quanto tempo atrás, com a pressão no olho de 40 e pouco. Isso não influencia na miopia, visibilidade? Esse não. Pode variar os graus de miopia, de perimetropia, mas você não consegue diagnosticar. São completamente diferentes, né? Miopia, perimetropia, astigmatismo são erros de refração. Quando o paciente não enxerga por questão de óculos, né? O glaucoma é lá no fundo do olho, é uma coisa mais complexa, né? Mais crônica, mas muito perigoso. Quais são os sintomas do glaucoma? Esse é outro problema da doença. Na grande maioria das vezes, ele não tem sintoma. Ele é uma doença quieta. Então o paciente não sabe que tem glaucoma. A gente às vezes descobre que o paciente tem glaucoma porque ele vai no consultório e fala que o pai é cego, que o avô perdeu a visão, que a mãe não enxerga mais. Porque ele propriamente dito, ele não tem sintoma. E aí você consegue, pelos exames, diagnosticar que ele tem glaucoma e aí você começa o tratamento. Porque o glaucoma é uma doença que não tem cura. Ela tem controle. Você consegue manter o olho calmo, a pressão do olho boa. Essa outra imagem que a gente está vendo é a progressão do glaucoma. E você percebe ali nas 5 imagens que na primeira imagem você tem um glaucoma teoricamente leve, mas você percebe que ele já tem alteração de visão. E à medida que você vai andando nas imagens, você percebe que o dano no nervo óptico vai deixando o paciente com perda de campo de visão. Então o paciente começa a perder visão periférica. Esse é outro problema do glaucoma, ele não dá uma queixa central primeiro, ele dá uma queixa periférica. E aí ele vai andando para o centro do olho conforme o paciente vai perdendo visão. E aí no final do glaucoma ele tem uma visão que a gente chama de visão tubular, porque ele enxerga como se fosse por um tubo, porque o resto aqui ele já perdeu. Mas aí o prejuízo já está... Já está feito. Aí você consegue controlar e preservar aquilo que ele ainda tem, mas o que já foi... A quantidade, o senhor clinica tanto, né? A quantidade de pessoas com glaucoma, ela tem aumentado, ela é grande a quantidade? Ela é prevalente, né? Ela não é uma doença, uma patologia que você tem picos de glaucoma, como conjuntivite, por exemplo. Ela é uma doença prevalente, ela está no nosso meio, e só que 50% das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem. E aproximadamente 50% das pessoas que têm glaucoma não sabem a condição que ela tem. Porque o glaucoma não dá sintoma, como eu falei. Ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, irreversível no mundo. E é a segunda causa de cegueira no mundo, atrás só da catarata. Só que o problema é que a vantagem, se tem uma vantagem nisso tudo, é que a catarata é uma cegueira reversível. Você opera a catarata, você melhora a visão. O glaucoma não. Então ele é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Ou seja, perdeu visão pelo glaucoma, não tem como a gente trazer de volta. Me falaram uma vez, vou dar uma de curioso, que se nós olharmos uma luz, em volta dela fica um aro de cores. Tem isso? Não, assim, não. Isso pode ser um dos sinais do glaucoma, numa modalidade, porque o glaucoma é uma doença, ele é uma doença tão complexa que você tem vários tipos de glaucoma, tipos e subtipos, e várias classificações. Um dos glaucomas que podem eventualmente cursar com esse tipo de sintoma é um glaucoma chamado glaucoma agudo, que geralmente é uma crise que o paciente tem de glaucoma. Ou seja, o paciente pode ser portador de glaucoma e aí ele tem um aumento de pressão súbita dentro do olho e essa pressão começa a dar sintoma para ele, dor de cabeça, baixa de visão, visão borrada, e náusea,
cefaleia, dor de cabeça, geralmente numa metade da face, que é a metade que ele está tendo glaucoma. Porque geralmente essas crises de glaucoma, elas dão em um olho só. É raro você ter uma crise de glaucoma bilateral, glaucoma agudo no caso, né? Então o paciente sente uma dor de cabeça que vem do olho, irradia para a face, vai até a cabeça, crise de vômito por conta da dor. E aí você vai medir a pressão do paciente assim no consultório, está por volta de 50, 60. Se você não trata isso rapidamente, se ele mantiver as pressões no nível de tão alto desse jeito, 5, 7 dias ele já tem dano no nervo, já pode cegar. Puxa vida. O glaucoma é hereditário? Não? Sim, tem um fator hereditário importante. Por isso que na história familiar de pacientes com familiares com glaucoma, pai, mãe, avô, tio, irmão, é fundamental que você questione isso na consulta. Porque às vezes o paciente não sabe que ele é um paciente suspeito de glaucoma. Eu costumo dizer que todo paciente que entra como suspeito de glaucoma já tem história familiar. Ah, minha mãe tem glaucoma, meu avô ficou cego. Então aí você já liga o alerta, né? Como é importante a visita, a consulta com o oftalmologista, né? Sim. A gente faz uma série de exames de sangue para ver a glicemia, para ver o colesterol, né? Está sempre fazendo. E o interessante, assim, porque o glaucoma não é uma doença tão... É uma doença discutida, mas mais no meio acadêmico, no meio médico, porque não é uma doença tão difundida assim entre a população, né? A população, em geral, tem a consciência de que a diabetes pode matar o fundo de olho. Então, todo ano eu percebo que no consultório os pacientes que têm diabetes vão atrás de exame de mapeamento de retina. Mas eu não vejo a mesma importância que um paciente que tem uma mãe cega para o glaucoma, um avô cego, uma tia, um irmão que usa colírio, ele não vai no médico todo ano por conta disso. Então, eu acho que a gente tem a clara impressão de que se dá mais importância ao paciente diabético, que também é muito importante que faça o fundo de olho, mas eu não vejo assim nos pacientes que eu atendo a importância que o glaucoma deva ter também com relação à questão familiar. Porque para mim basicamente o paciente que tem diabetes e vai fazer um mapeamento de retina todo ano, é a mesma importância do paciente que tem uma mãe com glaucoma e tem que todo ano fazer exame check-up. Porque o glaucoma pode se desenvolver assim rapidamente. E ele detectado no início... A chance de cura, a chance de estabilização e de controle são enormes. Bem melhores do que quando é diagnosticado tardiamente, né? Claro que aí existem algumas modalidades de glaucoma que são um pouco mais agressivas, né? Existem glaucomas que são até refratários a tratamento medicamentoso. Você começa a colírio para o paciente e o paciente não responde. Se associa a 2 colírios, ele não responde, ele não melhora, ele não estabiliza a pressão. Você coloca às vezes 3, 4 colírios e aí o paciente tem que evoluir para a cirurgia. Porque às vezes o glaucoma é tão grave, tão refratário que ele não consegue responder à medicação. Mas na grande maioria dos casos, quando você detecta logo o glaucoma, no início, a chance de você estabilizar o paciente e deixar ele com uma sobrevida ocular boa é muito grande. Eu vi, não sei se eu estou errado, uma determinada cidade, já foi até no Nordeste, que o índice de glaucoma era muito grande. Tem alguma associação com o tipo de vida, alimentação? Eu acho que talvez, no Nordeste eu não vejo assim muita... Existem algumas classes que são mais suscetíveis a glaucoma, né? Asiáticos, por conta do ângulo do olho ser um pouco mais fechado, normalmente eles podem ter uma predisposição a ter um tipo de glaucoma que é chamado glaucoma de ângulo fechado, porque o olho do paciente asiático é um olho mais fechadinho. Então, para você entender como funciona esse mecanismo de glaucoma de ângulo fechado ou aberto, você imagina o olho como sendo uma estrutura fechada e na beirada do olho a gente tem um ralo, como se fosse um ralo para escoar o líquido do olho. Se você tem um paciente que é oriental, a tendência é que ele tenha esse ralo um pouco mais estreito por conta do formato do olho. E aí esse paciente pode desenvolver o glaucoma que é daquele ângulo fechado. E aí fecha o ralo por alguma alteração anatômica na periferia do olho. Aí o líquido que drena para a periferia não drena direito e aí sobe a pressão do olho. Entendeu? A gente pensa que hipertenso é aquele que tem a pressão
Tem o hipertenso sistêmico, que é o paciente que toma remédio para a pressão arterial do corpo, mas tem o hipertenso ocular. E não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, são entidades diferentes. Recém-nascido tem glaucoma? Tem. Recém-nascido? Tem um glaucoma, uma modalidade de glaucoma congênito, que é o paciente que nasce com glaucoma. E infelizmente é um dos glaucomas mais agressivos que tem. E aí como é que a gente consegue primeiro detectar isso? No recém-nascido, a detecção do glaucoma congênito é até um pouco mais fácil, porque você consegue visualizar. Geralmente o paciente já, em alguns casos, na maioria dos casos, ele já apresenta sintomas, sinais que você consegue detectar logo no exame, nos primeiros meses de vida. O paciente com glaucoma geralmente tem o que a gente chama de buftalmo, que é um olho um pouco maior do que o normal. Então a mãe fala que ele tem um olho de um tamanho normal, outro olho maior. Ele tem espasmos, ele fica piscando muito, lacrimejamento demais, muita fotofobia, a criança não consegue olhar para a luz, lacrimeja demais, pisca demais, fica toda hora piscando. E aí você, quando vai examinar um recém-nascido com glaucoma, você percebe que ele tem realmente um olho um pouco maior. E aí é um caso que exige cirurgia o mais rápido possível, né? Cirurgia? Sim. Porque daí é um caso mais complicado, mais complexo, né? Uma doença mais grave no recém-nascido, né? Ela se manifesta mais precocemente e um pouco mais agressiva. Eu acho que é um problema muito sério, porque acho que é difícil, meio complicado, né? O recém-nascido, né? Ser detectado com glaucoma, a família sabe disso? Né? Sim. É difícil, né? O glaucoma é uma doença que para o adulto já é difícil, né? É difícil para o médico diagnosticar, para o oftalmologista diagnosticar. É difícil para o paciente entender a gravidade da doença, porque é uma doença que não dá sintoma na grande maioria das vezes. E é difícil para o paciente aderir ao tratamento, é difícil controlar o tratamento do paciente. Existem estudos hoje que mostram que o jeito que o paciente aplica colírio no olho influencia no glaucoma. Porque às vezes o paciente está pingando o colírio para o glaucoma, mas pinga errado, o colírio cai do olho, vai para lá, esquece de pingar o colírio, troca a medicação. Então tudo isso acaba afetando o tratamento do glaucoma. E por ser uma doença crônica, para o resto da vida o paciente tem que fazer o tratamento, é difícil você ter uma adesão no tratamento adequada, né? Seja por conta do colírio escapar do olho, seja por conta do paciente se cansar muitas vezes daquele tratamento que é crônico, que é todo dia. Então o mais importante também é o paciente entender a gravidade da doença e o médico oftalmologista saber transmitir a gravidade da doença quando realmente ela exige isso, né? Para que você tenha uma relação boa entre médico e paciente, né? Porque parte de uma confiança, né? O paciente também precisa se sentir confiante do diagnóstico do médico e para a gente passar a informação correta, né? A prevenção, eu não sei, eu acho que não é uma coisa que está muito na cultura do povo brasileiro. Vocês estão enganados? Que mensagem eu daria para os nossos telespectadores nessa ação de procurar prevenir e não precisar ficar com sintomas já? Sim. De qualquer doença ocular? Porque assim, na verdade, na medicina brasileira, né, a gente às vezes vê que tem muita ênfase na medicina terciária, que a gente chama, né? Porque a gente tem a medicina primária, secundária e terciária. E eu estou fazendo essa analogia porque o glaucoma segue mais ou menos essa regra, né? A gente se preocupa muitas vezes em dar uma medicina terciária, que é um hospital de alta complexidade, de exames complexos, de última geração. E quando na verdade a gente poderia deixar uma medicina primária, que é uma unidade básica de saúde, um exame básico de ocular, e para diagnosticar o glaucoma, para evitar que o paciente vá para um estágio da doença muito grave. Por que eu digo isso? Porque quando o paciente diagnostica o glaucoma tardiamente, os custos de tratamento são muito maiores. E às vezes o paciente acaba não aderindo ao tratamento de glaucoma por conta também da questão financeira. Porque o custo do glaucoma, graças a Deus, a gente tem aí ações do governo de fornecimento de medicações para o paciente gratuitamente. Então o paciente consegue tratar o glaucoma com medicações fornecidas pelo governo, sem custos. Isso é muito importante. Mas você conseguiria talvez melhorar um pouco isso se você investisse mais na medicina preventiva, né? Que é a visita periódica ao oftalmologista, né? Todo ano, todo mundo fazendo uma visita
no médico oftalmologista você consegue diagnosticar. Eu tenho percebido que a gente consegue melhorar muito o diagnóstico de glaucoma numa simples consulta oftalmológica, às vezes de rotina. Nos seus atendimentos, o senhor que atende tantas pessoas, qual é o percentual que o senhor daria para pessoas que vão lá apenas para fazer uma revisão, para ver, sem que tenha apresentado nenhum sintoma da doença? Que vai lá para prevenir. São muitos, não? Bastante. Bom. Bastante. Mas eu percebo que é muito mais uma prevenção com questão de óculos do que propriamente por uma questão de doença, né? Eu percebo que a incidência de consultas de rotina, não por uma precaução com relação a algum tipo de doença, mas por uma questão de grau de óculos, é maior. E às vezes o paciente vai somente para tentar trocar o grau do óculos, você acaba percebendo ali no exame que ele tem alguma coisa. E aí você investiga e acaba descobrindo. Mas assim, dentre os pacientes que vão procurar consultas de rotina por questões de prevenções de doenças, seja ela ocular, seja uma doença sistêmica como diabetes, pressão alta, doenças reumatológicas, enfim, que podem acometer o olho, dessa prevenção, dessa rotina de consulta preventiva, o índice de paciente que vai atrás de informações sobre glaucoma por questões de prevenção é ainda um pouco raro. Eu percebo muito mais incidência, como eu falei, do paciente que é diabético e que vai fazer um exame de fundo de olho por conta da diabetes. Isso é mais frequente. O que sente a visão prejudicada, saber que vai precisar usar óculos, aí ele vai no hospital. E aí às vezes você acaba nessa consulta descobrindo que ele tem glaucoma, ou suspeita de glaucoma, ou de repente uma história familiar de glaucoma. Vou fazer uma pergunta que eu acho que interessa muitas pessoas. Comprar óculos na farmácia ou no camelô. Qual é a sua visão sobre isso? Não é o recomendado, né? O paciente tem, cada paciente que vai numa consulta oftalmológica e faz o exame de refração, que é o exame para você ver o grau do óculos, cada paciente tem uma particularidade no seu exame, né? Os graus são muito sutis, né? A diferença de grau de um exame oftalmológico que você faz de um paciente para outro é importante. Nem todo mundo tem o mesmo grau, né? Então o paciente pode muitas vezes estar usando um óculos que ele comprou às vezes em algum lugar que não foi um exame feito por um médico oftalmologista e está com a graduação errada. E aí começa a ter prejuízo, né? Sintomatologia, o paciente começa a ter dor de cabeça, não se adapta com óculos, tem tontura, anda na rua, não consegue enxergar as coisas. E não é muito incomum, não é muito raro eu pegar pacientes no meu consultório que já chegam com óculos e falam: olha, doutor, eu estou usando esse óculos, mas eu comprei ali no camelô, comprei na farmácia, comprei ali, mas não está me adiantando. Aí você vai ver, a receita é completamente diferente, né? Mas às vezes por uma questão de comodidade, o paciente às vezes já usava um óculos que um oftalmologista tinha prescrito, por exemplo, mas ele quebra o óculos, ou ele perde o óculos, e aí para evitar de ter que uma consulta, às vezes não tem tempo de fazer, ele vai ali na farmácia, compra um óculos ali mais ou menos já pronto, coloca, às vezes ele fica bem com o óculos e vai usando. E depois de não sei quanto tempo ele vai no médico e fala. E eles falam, eles não têm assim, eles falam: comprei na farmácia, comprei no camelô, esse aqui eu fiz ali no... Fica o aviso, né? Sim. Fica a consideração, o aviso sobre esse tipo de... Eu conheço pessoas que compram, não? Sim. Mas olha... Não pode estar havendo divergência de divisão de um olho para o outro? Pode perceber. Diferença de um olho para outro com relação à lente prescrita, né? Porque às vezes o grau do olho que você está examinando não é o mesmo. Ele não tem o mesmo óculos. Geralmente esses óculos de farmácia já vem com grau pronto, né? Nos dois olhos. E às vezes o paciente não tem isso. Então fica aqui, aos telespectadores, o nosso aviso, né? O que se diz, o barato sai caro. Eu peguei uma paciente hoje, em consulta, que ela tinha glaucoma. Outra coisa que tem que tomar cuidado também. Ela tinha glaucoma, usava o colírio direitinho. E eu fui medir a pressão dela e a pressão dela estava um pouco elevada do olho, né? E aí eu perguntei para ela, falei: a senhora está usando o colírio direitinho? Está fazendo... Não, doutor, eu uso direitinho sim. É só que há 3 dias, eu estou sem usar o colírio faz uns 3, 4 dias, porque eu fui comprar o colírio. E quando eu fui pingar no olho, pinguei durante os 2, 3 dias, eu fui olhar o rótulo e não era aquele colírio que eu queria ter comprado. Então ela estava usando um outro colírio, que não era o colírio de glaucoma dela,
Aí eu fui medir a pressão do olho dela e eu percebi que estava um pouco elevada. Então a questão da visão é uma coisa que requer muita atenção, muito Sim. cuidado das pessoas. Sim. Né? Vamos. Olha, É importante. Eu costumo ouvir de alguns colegas meus que às vezes falam, pô, oftalmologia tranquila, conjuntivite, a catarata, você vai lá, faz um óculos e tal. É um pouco além disso, né? é uma ciência é impressionante, né? É muito bonito, é muito prazeroso, né? Então, Fabrício, Poder ajudar. a gente garra na conversa. Não é? O assunto é tão importante e de muita importância mesmo. Mas eu vou ter que pedir licença para o senhor, porque nós façamos um breve intervalo, Claro. voltamos já. Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês ou limpar a casa não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é crime. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual número 8.816/08. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Suco! Suquinho! É de morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Você está assistindo ao programa Estela Guia na TV. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Fabrício Mourão Perino, que nos deu uma aula, entre aspas, né, sobre uma coisa extremamente perigosa e que tem uma grande incidência, né, que é o glaucoma, né? Eu acho, Dr. Fabrício, que a gente já
aquilo que seria principal no glaucoma já foi explorado. Né? Sim. As advertências foram feitas, as colocações foram feitas, né? E eu acho que vocês devem pensar um pouquinho nisso, porque a visão é uma coisa muito complicada. Para nós a visão é muito importante, né? Nós temos também um outro assunto sobre a visão da catarata, mas eu vou pedir licença para o senhor também, porque esse programa é um programa da creche Escola de Educação Infantil Estrela Guia, né? Uma entidade que já há 29 anos, é uma entidade filantrópica que atua junto principalmente com o foco maior das mães que têm que trabalhar fora de sua residência e não tem com quem deixar seus filhos. Existe um mercado de trabalho paralelo que deixa com a vizinha, paga uma quantia considerável e obviamente o tratamento não é assim. Então na creche nós estamos com 110 crianças de até 6 anos, de 1 ano a 6 anos, elas são escola de educação infantil, saem alfabetizadas e já vão para a prefeitura. Tem 4 refeições diárias, uma média de 9.800 refeições por mês. Todo um atendimento com uma programação da educação, que acho que a educação começa de pequenininho, né? Sim. Então, e principalmente muito amor, muito carinho, muita atenção. Quero aproveitar também e agradecer ao Dr. Janduí, seu pai, que de vez em quando passa lá na creche, Sim. deixa uma coisinha. Eu estou devendo uma visita lá. Tá. Preciso ir lá. E a entidade, como sempre, nós precisamos trabalhar. Nós nós temos um convênio com a prefeitura, mas é um convênio que cobre uma parte só, né? O resto a gente tem que correr atrás. E eu queria aproveitar também e agradecer a todas aquelas pessoas que neste ano, na festa Inverno Solidário, estiveram lá na barraca número 11 da Estrela Guia, se deliciando com sanduíche de pernil, espetinho com batata frita, enfim. Mas uma quantidade muito grande, que isso vem nos ajudar, né? Esse evento, doutor Fabrício, ele praticamente cobre o 13º, ele garante o 13º. Maravilha, né? E a gente não pode deixar também de agradecer a todas as pessoas que nos prestigiaram, pessoas que já vieram do ano passado, se tornaram fregueses, né? E parabenizar também a toda essa equipe de voluntários da nossa comunidade que trabalharam lá durante 30 dias, seja na chapa, na fritadeira, na confecção de sanduíche, o sanduíche cuscuz da dona Matilde, viu, tia Matilde? Seu cuscuz está famoso, está falado em Santa Mesa. Agradecer também esses voluntários. Sem eles, se a gente fosse pagar os recursos humanos, pessoas para atenderem, a gente não conseguiria muita coisa. Com certeza. Muito obrigado a vocês e até o ano que vem. Vamos nos ver lá novamente, tá? Doutor Fabrício, a gente podia falar um pouquinho sobre a catarata? Eu tive, o senhor fez uma cirurgia, o doutor Janduí fez a outra, Sim. Né? E graças a Deus foram coisas muito boas, não houve problema nenhum. Tem pessoas que podem ter medo de fazer a cirurgia. Se eu pudesse nos dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre catarata, que também a incidência é muito grande. Sim, sim. A catarata é a principal doença causadora de cegueira no mundo, né? No mundo todo. Mas é uma cegueira, graças a Deus, reversível, né? Diferente do glaucoma, você opera a catarata e a chance de cura é enorme, né? Na grande maioria dos casos. Então é uma doença... Geralmente a catarata é uma doença... a maior incidência de catarata hoje no nosso meio é a catarata senil, né? Que aparece em pacientes acima de 50, 55 anos de idade. Aquela catarata de evolução um pouco mais lenta. Mas que da mesma forma vai baixando a visão, né? O paciente vai ter... O que é a catarata? Catarata é uma opacidade do cristalino. Cristalino é uma lente natural que a gente tem dentro do olho e que é responsável por processar as imagens e nos fornecer, é um dos meios que nos fornece uma visão
o processo de visão que nós temos, né? E para esse processo de visão ser efetivo, é necessário que o cristalino, que é essa lente que nós temos, seja transparente, seja claro, né? Mas com o passar do tempo, esse cristalino vai ficando opaco e mais amarelado, né? E essa opacidade do cristalino é que é a catarata. Ou seja, o paciente vai perdendo visão com o passar do tempo, porque essa opacidade, quando ela começa a atacar o cristalino, ele perde a transparência. E aí o paciente deixa de enxergar como enxergava antes disso, né? A cirurgia de catarata é complicada ou é uma coisa relativamente? Assim, é uma cirurgia, hoje em dia, muito segura, né? Segura. Existem, claro, complicações, incidências operatórias, intraoperatórias, que às vezes você tem que lidar e que você não esperava, mas a chance de cura numa cirurgia de catarata hoje é muito grande, é próxima de quase 98%, quase 100%. E que é uma cirurgia que avançou muito ao longo dos últimos 20 anos, né? A mesma cirurgia que era praticada há 20, 25 anos atrás, hoje em dia já está completamente diferente, né? Hoje uma cirurgia de catarata em condições normais, você pode levar aí de 5, 10 minutos para fazer só. Muito rápida, né? E a recuperação hoje está muito rápida, né? Sem um trauma. Sem. O paciente consegue operar o olho e retornar às atividades dele normais em dias. Então está uma cirurgia... Teve um avanço muito grande nos últimos anos, né? A cirurgia de catarata, né? O processo de modernização dos aparelhos, dos equipamentos e das medicações, das técnicas cirúrgicas evoluíram demais. E para o paciente isso é maravilhoso, né? Era de detecção fácil? A catarata, normalmente a detecção dela é mais fácil do que... mais rápida do que o glaucoma, né? Porque a catarata, diferente do glaucoma, ela dá sintoma, né? Então o paciente consegue, mesmo em níveis iniciais de catarata, já apresentar sintomas que levam o paciente a procurar o médico oftalmologista por queixas visuais. Então ele fala que ele não está enxergando direito, ele tem a sensação de que o óculos está sempre sujo, uma queda da visão noturna, entardecer para o paciente, começa a cair a visão dele, e começa a trocar as letras, começa a não enxergar mais, mesmo com o óculos que ele tem, ele começa a não enxergar mais as coisas de longe, de perto. Então são sintomas iniciais e que o paciente consegue detectar mais rápido do que sintomas de glaucoma, né? Então, pelo oftalmologista é mais fácil que eu digo não, fica claro não, né? Identificar se é catarata ou não. Sim, aí a detecção é mais rápida, né? Porque o próprio paciente já ajuda nesse processo, né? Que ele já chega com sintoma no consultório. Então às vezes você consegue ali num bate-papo inicial, pelas queixas do paciente, saber que ele já tem suspeita de catarata, né? E esse recurso de baixa visão, ele não é resolvido pelo óculos? Quando tem catarata, não. Não, né? Não. Na verdade, às vezes ele até consegue amenizar a perda visual pela catarata com o óculos. Mas ele sempre vai ter alguma queixa ali que o óculos não consegue suprir. Então, muitas vezes o paciente fala para mim, pô, troquei meu óculos agora, faz 5, 6 meses, já troquei 2 ou 3 óculos e não me resolve um problema. Um problema pode estar na ótica, pode estar na receita, pode estar... E aí você acaba descobrindo que o problema está realmente no cristalino, né? Ou seja, catarata. E aí não adianta ele ficar trocando o óculos, porque a catarata não deixa a visão ficar tão satisfatória para o paciente quanto ele esperava. E aí é só cirurgia, né? E hoje é fácil, entre aspas, uma cirurgia de catarata. Sim, uma cirurgia segura, né? Segura. É uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia simples, né? Às vezes o paciente também confunde esse tipo de conceito, né? A cirurgia de catarata avançou tanto nos últimos anos que o paciente às vezes chega para você e fala, doutor, é uma cirurgia simples, né? Super simples e tal. É uma cirurgia complexa, mas ela é uma cirurgia rápida e segura. O fato dela ser segura e rápida é diferente dela ser simples, né? Mas ela está tão avançada e que o paciente acaba misturando esses conceitos e ele entende que a cirurgia é uma cirurgia simples por ser rápida, né? Então, às vezes você deita um paciente na maca para operar a catarata, depois de 3, 5 minutos ele já levantou, ele fala, pô, já acabou? Caramba, demorou mais para fazer jejum, para parar ali, para preparar, para colocar... Não doeu. Não doeu nada, não sente dor.
Eu quando fiz com o senhor também, acho que no dia seguinte, né? Já tirou não sente, né? o tão que a gente chama a venda, e eu estava como se nada tivesse acontecido, enxergando o mundo mais bonito do que ele já era. Né? Isso é bom demais, né? E eu acho que as pessoas têm que ir, né? Então não precisa ter medo. Vamos desmistificar a primeira coisa. Não precisa eu ter costumo medo. brincar que o medo que a pessoa tem que ter é de eventualmente ficar cego pela catarata, né? Porque... Cego pela catarata. Porque a catarata, se você deixa a catarata evoluir ao longo do tempo e acaba não procurando auxílio, né, cirurgia, essa catarata pode levar à cegueira, né? Não tem jeito de trocar o cristalino? Não, aí troca. Aí você faz a cirurgia, você tira aquele cristalino pela catarata. É que às vezes a catarata evolui tão rápido e o paciente demora às vezes para procurar auxílio, muitas vezes por medo, por receio ou até por desconhecer a necessidade de operar a catarata, e ele acaba chegando para a gente com a catarata já no estágio avançadíssimo. Então às vezes ele não enxerga, ele está cego pela catarata. Mas aí você opera o paciente com uma catarata desse tamanho, nessas condições, e a recuperação é a mesma. O paciente depois de alguns dias já está enxergando muito melhor. Então então muda o estilo de vida do paciente, muda a fisionomia do paciente, muda a autoestima. Existem pacientes que estão em processos de depressão, não querem sair de casa, não querem fazer mais nada porque não enxergam. E aí opera a catarata e volta à atividade normal com grande prazer. Não é que nem como o glaucoma, né? Que não tem... Não, infelizmente não, porque o glaucoma... o jeito que a gente tem que lidar com a situação do glaucoma e da catarata são diferentes, né? Porque se você pega um paciente com uma catarata avançada, você consegue dar para ele uma esperança de melhora grande. O glaucoma já não acontece isso. Você pega um paciente com glaucoma avançado, você não consegue falar para ele, olha, vamos tratar que daqui a pouco melhora. Eu tenho que falar para o paciente que o que o glaucoma já fez, ele já fez, eu não consigo mais. O dano que a doença já causou é um dano irreversível. Eu tenho que preservar aquilo que o paciente ainda tem para ser preservado, porque o que perdeu pelo glaucoma já foi. Agora, o paciente que perdeu visão pela catarata, eu consigo trazer de volta. Muitas vezes, operando a catarata, ele tem esse benefício, né? Agora, o glaucoma, infelizmente, não. A catarata hoje está se tornando uma coisa, entre aspas, comum, né? Sim. E ela tem alguma causa? Catarata é a idade? Geralmente é senil. A grande maioria dos casos de catarata é uma catarata que a gente chama de senil, né? Que é da idade, né? Mas existem cataratas causadas por medicações, existem cataratas induzidas por luz ultravioleta, sol, essas coisas. Existem cataratas causadas por trauma. O paciente às vezes tem um trauma, bateu o olho, alguma coisa, e evolui com catarata. Existem cataratas por medicações, como eu já falei, principalmente os corticoides, né? Pacientes que fazem uso de corticoide, uma medicação anti-inflamatório crônico, né? E acabam desenvolvendo também um tipo de catarata. Então tem uma série existem cataratas congênitas. A criança nasce com catarata. Nasce com catarata? Nasce com catarata. E é feita a cirurgia? Também. Impressionante, né? Sim. Nessas condições, como o glaucoma, é uma condição que necessita uma cirurgia o mais rápido possível, né? Para você estimular a visão da criança, desenvolver como uma criança saudável, né? Porque se você pega uma criança ao longo dos primeiros 6 a 8 anos com catarata, é uma criança que teoricamente tem a privação do desenvolvimento visual por conta dessa opacidade causada pela catarata. E aí quanto mais cedo detectar e mais cedo você agir para melhorar a visão da criança, melhora o desenvolvimento visual dela. Então, o oftalmologista, logicamente, ele sabe o que é, porque tem crianças que têm baixa visão, né? Sim. Até é recomendável que nas escolas seja feito um teste. Sim, muito importante. Pode conversar muito um pouquinho sobre isso também. Que às vezes a criança não vai bem na escola, no estudo, não consegue estudar, e no fim é uma baixa visão. Agora, detectar catarata num bebê, desculpe, é complicado entender isso, não? É difícil, né? Geralmente as cataratas congênitas, que as crianças já nascem com catarata, geralmente são cataratas também um pouco mais agressivas, né? Então, geralmente a opacidade que você tem no cristalino da criança, do bebê, ela é visível, né? Então você consegue ali com o exame oftalmológico ali, que a gente chama de
de direto, né? Você pega uma lanterninha com um oftalmoscópio, examina, né? Você consegue às vezes perceber ali que ele já tem uma opacidade. Em outras áreas, existem exames que são feitos nas crianças, né? Para decretar uma doença, essa, aquela. Mas não existe isso na oftalmologia nas crianças. Existe assim, quando a criança nasce, a gente tem o famoso teste do olhinho, né? Que é feito é feito nas maternidades, e em que o oftalmologista vai, examina, vê o reflexo da criança, do fundo de olho, examina com um pouco de cuidado, e ali você já consegue um pontapé inicial para detectar qualquer tipo de anormalidade, né? Esse exame, ele é obrigatório, é usual? Sim. Pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, ele é obrigatório toda a maternidade ser feito, né? Bom, a medicina está muito adiantada, né? Sim. O senhor que participa de congressos também, como o Dr. Janduí, as novidades na tecnologia, elas são progressivas? Tem sempre alguma coisa nova? Sempre tem. Sempre tem. Anda muito rápido, né? A gente visita congresso anualmente, às vezes 2 congressos no ano, às vezes até mais. E você sempre tem novidade, né? Seja da parte cirúrgica, de aparelhos, de medicações, enfim, que são lançadas ao longo dos anos, né? Como avanços também nas técnicas, né, de cirurgia. Então isso é muito dinâmico, né? A medicina hoje está muito dinâmica, não só na oftalmologia, né? A medicina geral está muito dinâmica. Então, a cada ano, a cada semestre que você visita um congresso, sempre apresenta algum tipo de novidade, né? Então é muito bacana, muito bom. Voltando ao glaucoma, nos vídeos, né, uma figura que apareceram, parece um eclipse, né? Isso. Parece um eclipse, Isso. né? Que é a progressão do glaucoma no campo de visão do paciente, né? Então o paciente começa, como aquele exemplo que eu dei do paciente de 39 anos, né, que eu atendi, ele começou a notar que ele não enxergava a esposa dele das visões periféricas, né? Ele só enxergava a partir de um certo espectro de visão. Então, se ela tivesse um pouco mais periférica, que ele já não havia. A gente consegue perceber que mesmo você olhando reto, se você fizer um teste em casa, quem quiser fazer e colocar dedos aqui, você consegue ver quantos dedos você tem, né? Mesmo olhando na frente, assim, você consegue saber. E isso é um exame que você consegue fazer facilmente, que é um exame de campo visual direto, né? É uma medida, né, na verdade. Então você tampa o olho do paciente, o mesmo olho que você tampa do paciente, você vai colocando os dedos na periferia e vê se ele vai lendo. Ele consegue te falar. 1, 2, 3 dedos que você coloca. Então, às vezes, e esses pacientes que têm geralmente uma progressão de glaucoma já avançado, eles não conseguem enxergar até o dedo. Então, a gente faz o teste, pergunta quantos dedos tem aqui na periferia e o paciente não consegue ver. Então, nós esperamos que com todas as suas explicações, muitos dos nossos telespectadores procurem se cuidar mais disso, até fazer uma consulta preventiva, né? Não deixar que a coisa cresça, porque o glaucoma é uma cegueira irreversível. Sim. A catarata já não é. Sim. Mas ambos têm que ter cuidado, têm que ser bem tratados, Sim. com atenção muito grande. Né? Sim, com certeza. O que é que o senhor diria, nesses 2 casos, passasse aos nossos telespectadores, não um conselho, mas uma mensagem para eles sobre esse caso? O senhor, como oftalmologista, sempre correndo, o Dr. Janduí também, né? Mesma coisa. É a mesma coisa. O que é que o senhor diria aos nossos telespectadores sobre o glaucoma e a catarata? A sua mensagem? Assim, são 2 doenças que é o único método, a única maneira que você tem de detectar, de comprovar o diagnóstico, é indo no oftalmologista, né? Principalmente o glaucoma, né? Como eu falei, é uma doença silenciosa, né? Então é fundamental que pelo menos uma vez por ano, 2 vezes ao ano, você vá ao médico oftalmologista, principalmente o paciente que tem história familiar de glaucoma, e que vá uma vez.
O paciente às vezes pode ter uma suspeita de glaucoma, pode pelos exames não diagnosticar glaucoma, mas isso não dá ao paciente a possibilidade de deixar de visitar o médico oftalmologista, né? Porque é muito comum também nem todo mundo que você suspeita de glaucoma tem a doença, né? Existem alguns casos que o paciente pode se enquadrar num quadro de suspeita de glaucoma, mas aí você não consegue confirmar o diagnóstico numa única visita. Você teria que acompanhar esse paciente sequencialmente, né? Ao longo de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para poder fechar o diagnóstico. E às vezes pode acontecer de você dizer para o paciente que naquele momento ele ainda é suspeito, mas que você não vai tratar porque ele não tem a doença, e o paciente some. E aí volta depois de 5, 6 anos, enfim. E às vezes já com a doença instalada, e aí a chance que você tem de tratar diminui muito, né? Diferente da catarata. Porque apesar da catarata também ser uma doença que pode cursar com baixa de visão, claro que se o paciente opera uma catarata no estágio inicial, a recuperação, a cirurgia, o pós-operatório é muito melhor do que se você opera uma catarata no estágio mais avançado. Mas ainda assim, no estágio avançado, você consegue trazer a visão de volta para o paciente, né? E o glaucoma não. Então é fundamental que visite, que vá regularmente, frequentemente ao oftalmologista para poder detectar, né? O recado está dado. As explicações, suas explicações foram perfeitas, bem claras, sem amedrontar, mas também fazendo com que as pessoas repensem nisso, que façam seus exames periódicos de prevenção, porque não é uma coisa difícil, mas a visão é uma coisa muito importante. Né? Tanto o glaucoma, que é perigosíssimo, né? Sim. A gente pensou, eu estou tratando o glaucoma, ele pinga colírio o resto da vida. Mas o importante é detectar a doença, a deficiência com uma precocidade que a gente pode. Né? Sim, porque apesar do glaucoma ser uma doença perigosa, quando bem tratado e quando tratado adequadamente, é uma doença de controle... uma sobrevida boa. Uma sobrevida boa, visual. Eu tenho pacientes com glaucoma há 30, 40 anos que estão muito bem de visão. Porque fazem esse controle adequado, entendeu? Então, não é uma doença... O glaucoma tem esse estigma, né, de você falar a palavra glaucoma e às vezes assustar um pouco o paciente, enfim, até ser difícil o paciente aceitar o diagnóstico, né? Mas é uma doença que, apesar de grave, ela é perfeitamente tratável, né? Com colírio, eventualmente uma cirurgia que você necessite fazer, mas as medicações do glaucoma hoje também estão muito avançadas, né? Existem medicações de glaucoma hoje aí que você consegue pingar 2 vezes ao dia, 3 classes de medicações do mesmo colírio. Então, hoje em dia, o tratamento do glaucoma está se tentando melhorar muito o tratamento de glaucoma justamente para ter uma maior adesão do paciente e controlar melhor a doença. Porque, apesar de ser uma doença grave, é uma doença bem controlável. Doutor Fabrício, serviço de utilidade pública espetacular. É um assunto que as pessoas não se ligam muito, né? Infelizmente não se ligam muito, mas que é tão importante que seja. Sim, a orientação nossa é não assustar, mas orientar, né? Alertar. Fica aqui, nós já estamos terminando o nosso programa, muito proveitoso. Acho que bom. Foi falado tudo que tinha que ser falado sobre o glaucoma e também até entrou a catarata também, que é importante, aproveitamos, né? Até porque um dos motivos que podem levar ao glaucoma é uma catarata avançada, né? Então as duas coisas sempre acabam se encontrando, né? Eu quero parabenizá-lo pela sua atuação, a tantas pessoas que o senhor ajuda, deixar um abraço muito obrigado. Grande para o doutor Janduí, Dona Isolina também. Será dado, viu? Pela cortesia e a responsabilidade com que vocês se dedicam à profissão que escolheram, que é uma profissão belíssima, né? Mas que também dá uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Doutor Fabrício, muito obrigado pela Eu que agradeço, é um prazer, sempre um prazer poder ajudar e informar, deixar a população um pouco mais
informada sobre essas doenças, né, oftalmológicas, e é sempre um prazer, assim, quando precisar a gente está à disposição. Obrigado. Estamos terminando o nosso programa. Eu queria deixar um abraço a muitas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, Ana Regina Selle, General, sua esposa, Ana Regina, Beto, Mara, pessoas que estão sempre conosco, sempre nos ajudando, participando de nossas atividades, e a todas as pessoas que de uma forma ou outra ajudam a nossa casa. Por isso, mais uma vez, obrigado. O programa está de portas abertas para o senhor. Obrigado. Foi um programa muito esclarecedor, muito gostoso, muito bom e muito importante na vida das pessoas, né? Com certeza, algumas pessoas vendo esse programa vão procurar um tratamento, vão procurar uma ajuda na sua visão. Sim. E os telespectadores, nossas telespectadoras, nossos telespectadores amigos, que sempre nos honram com a sua audiência, um programa muito bom, com certeza. Quero agradecer a vocês de coração toda essa ajuda que vocês dão ao programa, com a sua audiência, sua participação. Desejar a vocês uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós, e até a semana que vem, se Deus quiser.